27 hearts beat. É isso aí, meu querido, é isso aí, minha querida. Começou o seu programa de toda quarta-feira. Isso aí, eu, pastor Marcelo Vieira, te convido a estar comigo nos próximos minutos, próximas horas, no RV Cast, com aquele logo lógico para você deixar frisado na sua mente, por favor. Vê se não esquece, hein? É isso aí, hoje o programa está sensacional, tá bacana. Vamos falar sobre empreendedorismo. Será que podemos passar talvez ali pelo capitalismo, socialismo, história de vida de quem venceu e durante muitos anos aí consegue manter em alta uma empresa, enfim. Fica conosco que eu já tenho aquele pedido especial para você. Pega o link, compartilha nos grupos de WhatsApp, nos grupos aí das suas redes sociais. Por quê? Porque tem alguém que está precisando de ouvir o que nós vamos conversar aqui hoje, tá bom? E o meu convidado de hoje, corta para nós, é o senhor Nelson. É um dos empresários aqui, com todo respeito, mais antigos da nossa região. Desde quando eu me dei por gente, existe o Panorama ou a Panorama? Pode usar as duas nomenclaturas, depende do jeito de falar. Existe até a briga de sair de o Panorama a Panorama, mas usar as duas nomenclaturas. Existe o Panorama, é uma loja de vendas de materiais para construção. Sim. E eu gostaria que o senhor desse bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo e assistindo e desse suas credenciais. Então vamos lá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Nelson, sou proprietário da empresa Panorama, que fica aqui na região do Campo Limpo, no Parque Arariba, uma empresa que tem 42 anos de história. Entendeu? Aqui sempre na região do Campo Limpo e periferia. Senhor Nelson, 42 anos de história. Conta para nós, qual que é o segredo? Já passou por diversas ideologias aí políticas, já passou por altos e baixos, se eu não me engano, 1 ou 2 crises econômicas, mundiais, né? Como que consegue manter firme 42 anos uma empresa? A Panorama começou em 83 com o meu irmão, o Marcelo, e mais alguns sócios. Eu montei uma outra loja quando eu fiz 18 anos, chamava Marques e Mendonça. E isso até esses dias estavam fazendo um vídeo institucional e me perguntaram, como é que você veio para Panorama? Eu não lembro. Não lembro. Sei que nós chegamos a ser 8 primos jovens, com vontade de trabalhar, sem estudo, e fomos para o ramo de materiais de construção. E nesses tempos saiu sócio, foi saindo. Hoje, faz 7 anos, eu e minha família que tomam conta da Panorama. Né? E como disse, como é que aguentar esses anos todos? Trabalho com essas crises que você falou, essas movimentações de governo, entra governo, sai governo. Hoje, com a tecnologia ajuda, a gente estava brincando esses dias, como é que fazia na época das inflação alta, que era um preço num dia, no outro dia era outro preço. Exatamente. Muito complicado. Hoje que a tecnologia ajuda muito, né? Meu pai conta que nessa época, de manhã, era preço, vamos colocar assim, imaginário, R$10. À tarde você poderia ir lá, tava 7. Na verdade não era reais, né? Era cruzeiros, né? Depois cruzados novos, depois cruzados. Aí ia à noitinha já tava 2 cruzeiros, 2 cruzados. E acredito eu que era muito difícil nessa época. Era muito difícil. Você acompanhar a inflação era muito difícil. A gente comprava hoje um preço, amanhã já era outro. Entendeu? Porque ele falou assim, 10, amanhã já era 12, por outro dia 14, então a deflação era muito alta na época. E nessa época, o Plano Collor, o senhor deve lembrar bem, afetou as empresas? O senhor lembra alguma coisa? Na época do Plano Collor, eu lembro que assim, afetou muitas empresas. Nós não passamos dificuldade porque na época que eu lembro assim, quem tinha dívidas, né, na moeda antiga, você podia receber e pagar. Então, nós não tivemos problema. Vendemos até muito, porque as pessoas não queriam perder o dinheiro, então gastava. Entendeu? Então, na época, teve muito empresário que ganhou dinheiro. Né? E na nossa região aqui, na época do Plano Collor,
nos outros governos, a nossa região estava crescendo, né? Porque a região do Campo Limpo, né? As periferias cresceu muito, era muito terreno. Né? Então, nesses 40 anos, a gente tem que ir acompanhando o mercado, né? Que antes era só terreno, construção, hoje é reforma, então você tem que acompanhar o mercado. Uma verdade é que o senhor pegou assim o boom do Capão Redondo e do Campo Limpo, né? Sim. O crescimento populacional do Capão Redondo. A minha primeira loja foi no Budas Artes, então também peguei toda essa periferia. Se a gente pegar da Ponte João Dias, né, pro Fundão, você pegar Capão Redondo, Valo Velho, nesses 40 anos cresceu demais. Cresceu muito demais. Né? Quem lembra que não existia Carlos Caldeira Filho, como é que era? Eu não posso falar isso porque senão vão descobrir a minha idade. Pastor. Mas assim, foi a região que cresceu muito aqui. E cresceu por bem. Cresceu por bem, pastor. Você que está nos assistindo, nos acompanhando, já viu como que vai ser hoje, tá bom? Muita conversa legal, muita conversa top, mas antes de a gente continuar, eu preciso te dizer que o RVCast ele é um oferecimento da Igreja Resgatando Valores. A Igreja Resgatando Valores fica ali na rua Zacarias Dias Cortez, em frente ao número 599, tá bom? Ali a gente tem cultos dias de terça-feira, o culto de ensino, temos culto dia de quinta-feira, o culto de adoração ao Senhor, temos culto dia de domingo, o culto com a família, dia de terça às 20 horas, dia de quinta às 19h30 e dia de domingo às 18 horas. Domingo chega antes das 18, porque senão você vai ficar em pé, porque a igreja está lotando, tem muita gente que está se deslocando de outras cidades vindo congregar na Resgatando Valores, e eu te convido também. Não conhece ainda? Então vai aqui na descrição, vai ter o arroba lá, Resgatando Valores, _, e você vai ficar sabendo mais, tá bom? Da igreja Resgatando Valores. E junto com a Resgatando Valores, nós temos a parceria da empresa Os Crentes. Os Crentes é onde nós estamos aqui, tá bom? Os Crentes Produções. Temos aqui um ambiente bem bacana, bem confortável para você gravar os seus podcasts, gravar a sua videoaula, enfim, o que você precisar de gravar, colocar na internet para todos estarem aí conhecendo o seu trabalho. Aqui embaixo na descrição também tem informação aí dos crentes aí, vai ser bem legal você tá nos acompanhando os crentes, tá bom? E tem os Crentes Stories. Crentes Story é o quê? É uma marca. Tem boné, essa daqui é antiga, essa daqui é só para quem é colecionador e gosta dos crentes, tá bom? Ó, tem o logo antigo da Resgatando Valores, só eu tenho. Você tem? Coloca aí embaixo na descrição, eu tenho, manda fotinha para mim que eu quero ver se você tem mesmo, tá bom? E tem marca de roupa, tem roupa também, tem blusão de frio, tem touca, enfim, dá uma olhada na descrição aqui e você vai ficar sabendo mais. Estou tentando falar com esse pessoal dos crentes, se eles dão um desconto para quem está assistindo, né? Eu não sei o que acontece, mas grita aí nos comentários, desconto de 10%, vai que a gente move o coração deles e você que está assistindo aí ganha um descontinho aí, tá bom? E é isso aí. Senhor Nelson, diga. O porquê construção? Vamos colocar aí, 45 anos atrás, 44 anos atrás, por que veio assim construção na mente do senhor? Não, é que eu contar um pouco da história. Quando eu nasci, meu pai tinha lanchonete. E ele veio a falecer, eu tinha 3 meses quando ele morreu. Meu irmão tinha 4 anos, eu tinha 3 meses. Minha mãe tinha lanchonete e tudo. E depois, minha mãe casou de novo com meu padrasto. E eles montaram uma loja de materiais de construção. Saíram do ramo de lanchonete e montaram uma loja de materiais de construção no Embu das Artes. Então, eu com 8, 9 anos, já fui trabalhar em materiais de construção. Então, meu irmão Marcelo, então começou a sair, que ele já tinha uma loja de materiais de construção, começamos a trabalhar lá. Deixamos do ramo, meu irmão trabalhou em padaria, né? Eu não cheguei a trabalhar em padaria, mas quando eu com 8 anos já fui para a loja de materiais de construção. Então, já estava lá dentro, né? Já vivia aquilo ali. Já nasceu, já nasceu ali dentro. Vamos trabalhar, materiais de construção. Fomos trabalhando. Aí, meu tio montou uma outra loja pequena, a gente com
8, 9 anos, eu brinco com minha filha, pai, mas isso aí foi outra época. A gente já tomava conta, eu e meu primo, que depois virou meu sócio, tomava conta de uma loja de materiais de construção, chamava Tá Na Mão, lá em Buenos Aires, no Novo Campo Limpo, que hoje está grande o bairro lá. Depois eu saí, com 13 anos eu fui trabalhar no Banco Nacional, trabalho de office boy, trabalhei até os 18, e com 18, aí montei minha loja de materiais de construção, estou até hoje, é um negócio que eu gosto, entendeu? Eu falo assim, por que você trabalharia com outra coisa? Eu não tenho noção. Materiais de construção eu gosto, a gente aprende a todo dia, a gente não sabe de tudo, todo dia tem que estar antenado, as novidades, tudo tem que estar aprendendo. Entendeu? Eu acredito que esse ramo assim, de construção, materiais e tudo, é uma atualização a cada segundo. É dinâmico. Porque você vai ali em uma loja, tem um tipo de material. Você vai em outra loja, já tem um outro tipo de material. E você vai no exterior e os caras já estão bem na frente. Sim, já. Sim. É só ver as construções do prédio agora, né? Nosso redor aqui, o que tem de prédio. É um outro tipo de material que usa. Então, você tem que estar antenado. E, então, para falar um pouco da loja de materiais de construção, que quando a gente fala assim, vende só materiais de construção, a Panorama tem um diferencial. Qual que é o diferencial? Hoje, o KINAI da Panorama, eu só não posso vender remédio e comida. Então, um cliente que hoje 60% do atendimento da gente é pessoa jurídica, PJ. Então, se a pessoa quiser hoje, né, nós vamos... eu quero um pneu de carro, eu posso te vender, entendeu? Eu quero qualquer produto de qualquer linha, papelão, plástico, linha esportiva, linha escolar, papel A4, a gente vende. A gente não deixa a pessoa ficar sem nada. É só que Mas a gente vende. No Panorama tem essa... Tem. De tudo um pouco. Tudo que você quiser. Eu quero comprar papel A4. Tá bom, me dá 24 horas que eu te arrumo. Entendeu? Então, a gente faz um serviço de assessoria. A gente fala, não está vendendo. A gente faz serviço de assessoria. Então, se você precisar, a sua obra não vai parar. A pessoa ar-condicionado te arrumo, a televisão te arrumo, a sua geladeira te arrumo, não tem problema. Não fica só num foco só de areia, pedra, cimento, tijolo, bloco, não. O que você precisar, a gente arruma. É que, na verdade, também, se a gente for... Vamos só focar assim na construção. É muito mais do que só areia, pedra e cimento. É muito mais. Se a gente for olhar toda a linha até o acabamento, envolve muita coisa. Sim. De fazer uma reforma onde que eu trabalho esses dias, o pedreiro lá, o pessoal lá chegou, foi com caixas de papelão. E aí esses negócios, não, a gente vai fazer a pintura, tem que forrar aqui tudo bonitinho. Aí daqui a pouco ele chegou lá também com o senhor estava falando de pneu, ele falou, não, a gente vai colocar uns pneus aqui, porque é uma estratégia que ele arruma lá, é um jeito que ele colocou para colocar todos os materiais sem deixar cair no chão. Sim. Falei, rapaz, tu é inteligente mesmo. Aí ele falou assim, a gente tem que saber ser dinâmico e poder inovar no nosso trabalho, né? Nesses custos, senhor Nelson, porque hoje o custo, né? A inflação vai lá em cima, tá tudo muito alto, hoje o cidadão é lá embaixo, apesar de vender para PJ, mas também tem empresas aí que está com dificuldade financeira. Tem bastante. Como que o senhor trabalha essa margem de lucro, de venda? Como que é? A gente atende todo mundo. A gente fala coisa de 60% é pessoa jurídica, mas os outros 40% é pessoa física que a gente atende. E não atende só o bairro, a gente atende São Paulo todo. Entendeu? E preço, realmente, o mercado hoje em dia está globalizado. Então, assim, mas eu não mexo com dólar. Tem muita gente, mas eu não mexo com dólar. Você não mexe, mas os produtos hoje são, querendo ou não, depende do dólar. Depende do óleo diesel. Aumentou a gasolina. Pô, aumentou a gasolina, você tem um custo de entrega, aumenta também. Entendeu? Tudo hoje, a economia é baseada um junto com o outro. Não tem como falar que não... mas lá fora aumentou, por que aumentou aqui? Está tudo unido, não tem como. Hoje você pega PVC, você pega tinta, você pega impermeabilizante, é tudo derivado do petróleo, né? Então, aumentou o petróleo, isso vai aumentar, né? O senhor pode abrir para nós aqui, qual que é o produto? Precisa de falar de valores, né? Mas só
qual que é o produto que é mais caro, mas a margem de venda tem que ser mais barata, porque senão não vende? A loja de material de construção é o cimento. É o cimento? Você não é igual você pegar um produto de um restaurante lá, né? Você tem que ver lá o prato do dia, né? O que é o prato do dia? Arroz, feijão, bife e ovo. Entendeu? Então, aumentou o ovo. O cara vai ter que aumentar, não tem como. Né? Então, o nosso que tem que ter na loja é cimento. Certo. É cimento. E aumenta, assim, e é muito relacionado com o que eu falei. Aumentou o óleo diesel, aumenta o cimento, que depende de frete. Né? Então, tudo está relacionado. Aumentou, aumentar. Não tem como segurar. Entendeu? Porque você tem os custos de loja, né? Da empresa, você tem que funcionar, você tem todos os custos, você tem que fazer aquele cálculo, né? Nesses 40 anos aí, né? Mais de 40 anos. Sim. Qual que é a situação assim que o senhor falou assim, agora eu vou desistir? Já houve? Ah, já houve. Mas são coisas que já passou várias vezes de eu achar que desistir, de empresário. Mas eu falei, não vou desistir não, vamos pra frente. Minha família é boa, tem uma família com apoio, entendeu? E às vezes você fica desanimado porque você acaba vendendo e às vezes tem inadimplência, algumas coisas assim, desanima. Mas fala, Deus me ajuda, Tem gente que fala um negócio que eu passei alguma situação, mas o que eu faço hoje, né? Independente de religião, de tudo, cara, eu abrindo aqui, muita gente não sabe. O pastor vai escutar agora. Toda manhã eu ponho meus joelhos no chão, na minha cama, e peço a Deus me dar saúde para enfrentar o dia a dia. Todos os dias. Isso me dá força. Vamos pegar, se não for com o homem lá em cima, como é que vai ser? Né? Então tem tudo em global, mas eu ponho todos os dias meus joelhos ao chão e agradeço, peço, dá saúde, dá pra gente enfrentar o dia aí na batalha. A minha pergunta foi se já surgiu alguma situação que faria o senhor desistir. Aí subsequente ele ia vir. Mas o que fez o senhor caminhar? O que faz o senhor caminhar? Aí o senhor já respondeu, aí que se estiver errado o senhor me corrige, tá bom? Mas família e Deus. Sim. Se não tiver isso, meu amigo, você não tem intuito na vida. Você tem que estar lá a força de cima e com a família, que faz ir para frente. Uma pergunta para o senhor, qual que é mais importante, o panorama ou a família? A família. Panorama pode sair de linha, mas a família jamais. Não, você não troca minha família por nada, eu falo para minha mãe, se a gente tiver que voltar... A gente está passando situação, como muito empresário está passando aí, né? Mas se tiver que voltar... Pra gente voltar no passado, eu volto com a minha família do jeito que for. Oxe, joga tudo pra fora, vamos começar de novo. Ué. Eu acredito que o sucesso, então, do panorama é o que é, não pela ganância, mas porque existe um propósito antes de lá, que é a família. Família. Eu aprendi com a minha mãe. Minha família é portuguesa, né? Então, os valores que a gente tem sempre foi de família. Nunca ganância. Minha mãe trabalhou, minha mãe faleceu faz 3 anos, morreu com 85 anos. Então, sempre aprendemos esse negócio de família. Não adianta você ter dinheiro, ter fama. Se não tem uma boa família, boa estrutura, não falar que tudo é maravilhoso, que tem que ter briga, tem que ter as coisas. Mas se não tiver a família, esquece. Depois de um dia cansativo, ter para onde retornar... Sim, não tem valor. Já deixei meus caras, mas você não vai jogar bola? Eu quero ficar com a minha... do meu jeito, eu prefiro ficar com a minha família, sair com a minha família, sair com as minhas filhas, se tiver que sair, eu faço tudo com elas. Qual que é o maior sucesso, panorama ou a família? A família. família. Não, sem ela não tem. A minha esposa é parceira pra caramba. Se não tiver apoio da família, não adianta, então, eu penso nisso aí, minha família. Poderia ter todo o dinheiro do mundo, mas se não tivesse com quem gastar uma pessoa que ama, do que adiantaria? Entendeu? Que nem minha filha, né, que começou a pandemia. Rapaz, o senhor não vai trabalhar? Eu falei, vou trabalhar, filha. Tem vocês aí, mas vou trabalhar, filha. Quando Deus der saúde para mim, vou trabalhar. Vamos para todo dia para luta. Tem que ensinar vocês.
tem que sustentar. E não é só eu, né? Não é minha família. O que eu falo assim, que tem a família Panorama. Hoje eu devo ter uns 40 colaboradores. Entendeu? Você imagina, 40 colaboradores. Né? A gente tem que estar preparado, tem que estar com o espírito bom para cuidar de todo mundo. Que desses 40, o cara tem esposa, tem filho, né? Não falando direto, depois eu falo de indireto. Então é complicado. Não tem só a sua família, né? Não, tem mais 40 famílias que dependem de todo esse sucesso da sua família para que a família dele também tenham esse êxito, né? Isso. E o senhor já, nesse tempo, já pegou alguma situação assim difícil de funcionários, assim, que o senhor fala assim, poxa, uma situação que o senhor pode abrir aqui para a gente, comentar conosco? Como? Não entendi. Um funcionário que dava trabalho, um funcionário que até gostaria de estar, mas tinha que ser da forma dele. Um funcionário que a família dele intrometia no trabalho dele. Isso aí desses 40 anos aí tem bastante casos. Mas eu tenho mais amigos, menos funcionários que saíram do que inimigos. Entendeu? Tem muito funcionário que assim... Muitos funcionários saíram para crescer. Eu fico feliz pra caramba, porque você instruiu, né, ensinou, o cara cresceu, estudou, virou médico, virou dentista, virou empresário. Pô, legal pra caramba, entendeu? E o cara retornar ali, falar com você, pô, seu Nelson, aprendi com você. Isso é gratificante, Eu acho legal. Então eu tenho muito mais amigos do que inimigos lá, de colaboradores que saiu da loja nesses tempos todos. E sempre vai lá visitar na loja, entendeu? Eu fico feliz com isso. Sim. De saber instruir a pessoa, faz o certo, legal, entendeu? Senhor Nelson, antes de a gente começar aqui, entrar no ar, nós estávamos conversando sobre o capitalismo. E aí o senhor falou uma frase ali que é verdade mesmo. Um país forte, ele é dotado de empresários fortes, né? Então, eu acredito que quanto mais empresários saírem do meio onde nós estamos, mais a sociedade tem a ganhar. Ela tem a ganhar. Porque um empresário que eu estou conversando aqui agora gera mais de 40, né? Vamos dizer assim, mais de 40 recursos para 40 famílias. Sim. Né? Não é o senhor que diretamente que gera, lógico que tem toda uma estrutura, tudo, mas se não fosse uma ideia que o senhor tivesse há mais de 40 anos atrás, hoje não existiam essas famílias estruturadas. Sim. Né? E como que o senhor vê essa falta de valorização do empresário no nosso país? Mas isso aí entra a parte política, né, de cada pessoa. Que eu te falei, os países de primeiro mundo têm empresas fortes e um governo mais fraco. Os países de terceiro mundo, o governo quer ser forte e as empresas fracas. Aí não funciona. Entendeu? Então, assim, né? Então, falar a parte de empresário. Fortificando o empresário, ele vai crescer, vai gerar renda, vai dar mais emprego, vai todo mundo crescer. O cara vai ter uma renda boa, vai comprar mais coisas e vai girar tudo, né? Então, agora, você não fazer isso, né? Você tirar o poder do empresário, do agronegócio, isso aí, você não está criando pessoas. As pessoas vão sair do quê? O que está acontecendo no Brasil? Se a gente conversar. Tem muito empresário que está deixando o Brasil. Então, você deixa do cara produzir aqui, está indo para o Paraguai, está indo para o Uruguai, para investir lá, porque aqui não estão dando incentivo para ele. Aí está indo fazendo o quê? Você está indo para o Paraguai, você está levando o emprego para onde? Para o Paraguai. Exatamente. Entendeu? Você está dando rendimento onde? Para o pessoal do Paraguai, né? Isso tem que voltar a cabeça. Então, você tem que ser no Brasil, vamos dar incentivo, ver o que precisa, entendeu? Para gerar aqui as pessoas, né? Então, você está inibindo. Tem gente, se você vê, tem muita gente indo para Portugal, entendeu? Com a língua mais assimilada à nossa. O cara está saindo daqui, está investindo em Portugal. O que está acontecendo? Você está tirando dinheiro daqui e levando para Portugal. Sim. Entendeu? Então, mas como é que você faz? Tem que fazer o contrário. E Portugal está usando, apesar de Portugal, ele tem uma política hoje empresarial e socialista lá em Portugal, mas é um socialismo mais sossegado, né? Então, quem quer ir para lá, o governo não cobra taxa.
Aqui o governo quer taxar. Quando você taxa a pessoa, o cara vai para outro lugar que não vai taxar. Às vezes, o que eu entendo como leigo, não é somente falar assim, não, vamos dar impostos para o empresa. Às vezes não é só isso. Às vezes é só tirar os impostos e deixar o cara... Sim. Né, ser livre. Lógico, uma fiscalização ali básica e tal, porque como todas pessoas, ofícios, enfim, existe sim as pessoas corruptas. Sim, mas quanto mais a liberdade de um empresário poder trabalhar sem ficar com o Estado ficar se intrometendo, é melhor. A gente conversa de empresários e contadores, gente. Se o Estado se intrometesse menos nas empresas, nas indústrias, seria muito melhor. Deixa de cuidar da parte que é para o Estado. Saúde, educação, segurança. Deixa os empresários cuidar do que os caras sabem. Então, cada um na sua parte. Tem a política, tudo lá, mas... Bom, é o seguinte, empresa deixa para os empresários. Então, política deixa para os políticos. Entendeu? Assim funciona. Então, se você olhar lá para fora isso aí, né? Todos os países têm problema, todos, né? Mas o que desenvolve? O cara dá mais liberdade para o empresário fazer as coisas e pagar seus impostos, tudo certinho. Entendeu? Todos os países do primeiro mundo, mas aqui no Brasil o imposto é caro. O Brasil o imposto é caro, só que você não tem retorno. Lá fora tem imposto é caro, mas você tem um retorno. Sim. Entendeu? Então, você tem que entender esses lados das coisas. Se pelo menos tivéssemos um retorno que colocasse ali uma temperança, né? Até valeria a pena. Sim, mas não temos retorno nenhum. Sim. Os empresários pagam o povo brasileiro, né? A gente fala empresário porque assim, vai ter que repassar esse preço para alguém. Sim. Né? Então você cobra uma taxa que você tem que repassar para o produto, não tem como. Né? Então, isso é uma cadeia. Se você diminuir impostos, a carga tributária, alguma coisa assim, isso vai voltar para o produto em si. O povo brasileiro trabalha aí quase 6 meses no ano para poder pagar de impostos. Né? Se tira esses valores, você contrataria mais pessoas, Sim. Né? Você conseguiria vender muito mais, vender mais barato, mais pessoas. Quando eu estava meditando, estava pensando, né, elaborando aqui um roteiro durante hoje, eu falei assim, esse ramo é um ramo que traz sonhos para as pessoas. Porque é o sonho de construir a casa, é o sonho de reformar a casa, é o sonho de deixar a casa mais bonita, Sim. É o sonho de sair do aluguel e ir para a casa própria. Então, são sonhos, não é uma coisa assim que fala assim, não serve para nada. Vai trazer mais prejuízo para o Estado. Não é não. Na verdade, vai trazer mais sossego para o Estado. Então, deixa o empresário, seja lá em qual ramo for, trabalhar e seguir em frente. Mas a casa, você tocou um negócio interessante, né? Sobre habitação, eu falo de habitação. Né? A casa, eu falo com meus colaboradores lá, né? Você vai vender um produto para a pessoa, explica direitinho. Por exemplo, implementa um piso para uma mulher, um gabinete, porque aquilo é um sonho que você falou. Então, o sonho da casa própria, dos caras, tem sonho de estar arrumado. Pode ser o mais simples que seja, mas que o pisinho bem feito. E se você não participar disso aí, saber dizer, o senhor gosta de cor clara, você gosta de cor escura. Aí, se você não souber fazer isso, a pessoa vai entrar, mas se atrapalhou o sonho dela, né? Então, até tem um slogan do Panorama. Panorama, nosso sonho é construir o seu. Entendeu? O nosso sonho é construir o da pessoa, tá participando, né? E é um diferencial lá no Panorama, tem uma qualificação para os funcionários? A gente ensina sempre a fazer isso aí. Ser bem transparente, a opção que fica para ele comprar, nada de insistência, fica para ele comprar. Que nós tem cliente aí, que você falou, tanto tempo nós está aí, tem cliente que o pai começou a comprar, o filho e agora o neto já está comprando com a gente. Que bacana. Entendeu? Então, você vê as gerações crescer, você com bom atendimento, né? Atende isso daí. Mas a casa própria é um sonho. Apesar que hoje, eu vou contar um negócio pra você. As lojas de materiais de construção vendiam muito no final do ano. Vendia muito. A pessoa ia receber uma família, tudo. Então, o cara pintava a casa, reformava, tudo. Hoje já mudou essa coisa. O pessoal, hoje, final do ano, deixa de
de reformar a casa para ir viajar. Entendeu? E tem uma data agora, assim, que o senhor já percebeu? Depois do dia 20 de dezembro, o pessoal tudo vai viajar. Antigamente, não, o pessoal recebia as pessoas em casa, então queria a casa arrumada, piso novo. Mas como vem mudando geração em geração, tem um estudo também, que a nossa associação Anamaco fez, uma outra coisa que briga direto com loja de materiais de construção, aparelho de celular. A pessoa deixa, às vezes, de pintar a casa para trocar de um aparelho de celular melhor. Isso são estudos. Nossa. Então, às vezes... Porque é o que acontece, vou voltar lá atrás, é que tem gente que já não pensa em família, está pensando no benefício próprio, entendeu? Mas, sim, eu gosto da família, então, assim, tendo uma casa arrumada, tudo para você receber os amigos, fazer um churrasco, tudo, né? Isso é bom. O senhor, como tá nesse ramo, psicologicamente, na família, quais são os benefícios de ter uma casa assim bem estruturada, bem arrumada? O que o senhor pode dizer para nós assim? Porque uma coisa é você ter aquela casa caindo vamos usar um termo bem leigo, né? Bem popular. Caindo aos pedaços. Sim. E uma coisa é você ter um ambiente, uma habitação confortável. Qual é o conselho que você dá para essa pessoa aí que prefere trocar de celular do que arrumar, dar uma chapiscada, dar uma pintada naquela parede lá? Repensar um pouco no coisa. Não podemos esquecer as tecnologias. Hoje o celular ajuda muito nas vendas, tudo, até na parte aqui de podcast, de inteligência, mas o lar, a pessoa tem que chegar em casa e estar confortável. O mais simples que seja, não precisa as coisas... Pô, mas a gente vê isso aí no dia a dia lá. As pessoas, você vê, a pessoa com já 70 anos, você vê senhora, você vai lá com 70 anos, pô, quero pintar minha casinha. É um conforto, isso aí que dá tranquilidade para a pessoa. Você tem um lar, você tem um lugar para você chegar em casa, você cozinhar, você descansar, tomar seu banho, entendeu? Né? Então, isso que você trabalha para quê? Você está vivendo para quê? Você ficar num celular... Né, 24 horas olhando o outro mundo, não, pô, tem que viver o seu aqui, né, viver o dia a dia, né, e perde, que a gente estava falando antes lá, sobre religião. As pessoas, às vezes, estão deixando de se apegar a Deus, apegar uma coisa, para ficar no celular, cuidando da vida dos outros, entendeu? Esquece que hoje no celular você pode trabalhar, se divertir... E usar a religião também, para tudo serve para as coisas. Exatamente. Né? Eu não sou muito bom de palavra. Às vezes eu quero, como é que eu vou fazer uma oração? Eu vou falar assim, vou fazer uma oração. Eu não tenho dom da palavra, isso aí. Eu não tenho estudo, eu não estudei. Fiz até 8ª série. Mas eu falei, aí você vai lá no celular, uma oração do dia. Você vê a oração do dia que você quer. Entendeu? Então tem que estar um meio termo. Tem que usar tudo da melhor forma, da melhor maneira. Sim, sim. Política ainda, tá bom, senhor Tá Nelson? bom, vamos lá. Escala 6x1. Eu sou contra. Essas caras querem mudar aí. O que acontece? O senhor é contra a escala 6x1? Não, é que eu não manjo isso aí. Eu quero que continue como é que tá ou melhorar. Certo. Esse aí o cara quer diminuir o horário para contratar mais gente, isso aí é errado. Isso é errado. Isso aí, a gente que é empresário não funciona. Entendeu? Isso daí não funciona. Essas pessoas que querem fazer essas escalas, esses sindicalistas, as pessoas que mais de esquerda, muitos deles não conhecem a realidade do empresário. Principalmente empresário de bairro. Não tem como. Se fizer isso, o que vai acontecer? Vai aumentar o preço. Você vai ter que pôr no custo. Ah, não, mas o cara vai ficar lá 4 dias trabalhado, vai viver mais com a família... Não vai reduzir o salário. Beleza. As pessoas vão ter que passar isso para o custo. Então, não funciona. O meu pensamento, né, é o seguinte... A gente vê um pouquinho lá fora. O Brasil teria que ser igual aos países que funcionam. Canadá, Estados Unidos, Japão, Alemanha, Inglaterra. Como é que funciona? Hora trabalhada. Hora trabalhada, recebe. Não trabalhou, não recebe. Pô, quem que está errado? É nós do terceiro mundo ou os caras que é do primeiro mundo, que faz tudo hora trabalhada? Então tem que entender. Então, se lá está dando certo, você tem que seguir o que está dando certo. Ah, mas os Estados Unidos é capitalista.
Tem mais gente querendo ir para os Estados Unidos ou mais gente querendo ir para a Venezuela? Achei alguém que fala igual eu, gente. Não, mas vamos falar demagogia, é a realidade, se você vê a realidade. Pergunta para 10 pessoas, qual que é o país que você quer ir? Entendeu? O cara vai para os Estados Unidos. Mas é lá... Não, mas lá você trabalha e você ganha dinheiro. Você quer trabalhar 8 horas? 8 horas, beleza. Você quer trabalhar 10 horas, quer trabalhar 12 horas? A opção é sua. A opção é sua. Entendeu? O cara que quer trabalhar mais, trabalha mais. O cara não quer trabalhar menos. Agora, como é que você vai fazer no Brasil um negócio desse que já está a notícia, o Brasil está endividado, está com problema, está em desemprego, e se vai abaixar achando que vai pegar mais gente. Não vai. Isso aí vai aumentar preço. Não tem como. Se quem tem restaurante, o cara trabalha almoço e janta, e aquele meio ali, você vai ficar pondo um monte de funcionários, você vai pôr mais 10 funcionários, Sim. o custo vai te aumentar, você vai ter que passar por preço, as coisas vão aumentar. Um supermercado, vai pôr mais funcionário, o custo vai aumentar. Quem vai sofrer é o cidadão. Sempre é o cidadão. Sempre. Aquilo que nós falamos aí popularmente, da ponte para cá, o que vai sofrer, porque querendo ou não, da onde que o senhor vai tirar o dinheiro do imposto para poder pagar o fulano de tal? Você tem 4, vai por 8. Da onde que o senhor vai tirar? Vai tirar do produto. O produto vai aumentar. Quem é que vai comprar o produto? É o cidadão. Não é culpa do empresário. Existe um esquema que vai acabar no cidadão. E como que faz isso daí? Tudo termina no preço. Não tem os caras almoço grátis. Tudo vai terminar no preço. Exemplo, você tem uma equipe aqui de 3 pessoas para você fazer a sua mídia. Entendeu? Não. Então, o seu custo, vamos falar, eu tenho 3 pessoas, se cada um vai ganhar 3 mil, dá 9 mil. Beleza, eu vou pôr dentro do meu escopo de aqui, vou pôr na minha planilha e tal. Não, vou ter que pôr 6. Foi para 18. Você tem que pôr esse custo, Não tem como de graça. Mas como é que você dobra o seu custo e você vai ficar como? Não tem lógica isso daí. Então, eu vejo dessas escalas aí, pode ter numa indústria alguma coisa grande, beleza. Mas para o médio e o pequeno empresário, não tem como pôr isso daí. Não tem como isso aí. Eu sou a favor do seguinte, quer mudar? Hora trabalhada, não. Trabalhou, ganha. Porque, assim, tem gente que quer trabalhar mais. Sim. Né? Não, mas tem que seguir a carga horária. Deixa do cara ganhar mais também. Deixa do cara ganhar mais. Porque o cara que tem sangue nos olhos, eu quero trabalhar, esse cara dá oportunidade para ele ganhar mais, velho. Exatamente. Eu sou mediano, não quero. Beleza, faz suas 8 horinhas. Então, eu quero trabalhar 10. Legal. Entendeu? É só ver a história. Estados Unidos, hora trabalhada. Canadá, hora trabalhada. Inglaterra, Alemanha, Japão, Suíça, tudo hora trabalhada. Os caras estão dando certo ou estão dando errado? É aquilo que eu falei. Pergunta para 10 pessoas. Tem oportunidade para fora do Brasil. Qual é o país que você vai? Pronto. Sim. Ninguém quer ir para Cuba, ninguém quer ir para Venezuela. O cara quer ir para o Vietnã? Ninguém quer ir para esses lugares aí. Ninguém quer ir. O cara quer ir para onde? Vou te falar que tem uns 20 parentes meus aí, quase, já com a família. Os caras moram na Inglaterra, tá há mais de 20 anos. Vê se eles querem voltar pro Brasil. Mas lá trabalha. Trabalha, hora trabalhada, Trabalhou, ganhou, meu amigo. Opa, terminou aqui, já tá aqui o dinheiro. Legal. Seu Nelson, um conselho para quem está começando agora no ramo de autônomo, empresário, quer gerar emprego para outras pessoas. Um conselho que o senhor daria? Tá. Se tem um sonho, não deixa ele passar, continua. Mas esse sonho tem que ser, pé no chão. Eu sofri muito, estou sofrendo, a gente aprende, sobe, desce. Então, assim, você vai querer montar um carrinho de cachorro-quente. Começa certinho, pega instrução, abre empresa, faz a planilha de custo, entendeu? E empreende, que tem muita gente que está empreendendo e dá certo, mas com o pé no chão, né? E a gente aprende o seguinte, e tudo com planilha, que tem gente que acha que tudo que ganha é lucro, não é, entendeu? A gente aprende aí todo dia aprendendo, então assim, você tem que escutar uma pessoa, empreender,
fazer as coisas certinho que dá sucesso. Hoje, um ramo pessoal que gosta, né, que dá muito sucesso, é o cara vender pela internet, um ramo muito bom. Entendeu? Mas aí o cara tem que fazer tudo planilhado, faz planilhado, tudo. Mas empreende que é bom. Quer dizer, eu gosto, né? Tem que saber qual. E tem gente que fala o seguinte, não, eu não quero ter a dor de cabeça do empresário, eu prefiro ser empregado. Né? Então, quem quer ser esse empregado, que fique empregado. Mas, assim, quem quer empreender, tem muitas oportunidades no Brasil. Um conselho para o empregado que dá dor de cabeça. Um conselho para o empregado que dá dor de cabeça. Vai para a igreja rezar mais, porque é difícil. Hoje, você mexer com a mente humana é complicado. Senhor Nelson, fala assim, vai para a igreja e procura o pastor Reco. Vai para a igreja, procura o pastor Reco. Você já vai estar bem encaminhado. Vai estar bem encaminhado. Entendeu? Mas toda religião, o cara, independente da religião, o cara tem que... Eu não sou... como é que se diz? Fervoroso por nada, né? Mas, assim, o cara tem que ter um homem lá de cima, você tem que estar sempre perguntando para ele, dependendo da religião, credo, que você tem que estar ligado. O cara que acha que não tem gente lá em cima, esse é pior. O cara... Não. Eu nasci e criado na religião católica. Vai aprendendo, vai ficando velho. Hoje eu vou na igreja anglicana, que é uma igreja, para mim, é uma igreja mais liberal, entendeu? Mas o que eu entendo, para mim não é o pastor que está falando, é o reverendo, o padre, o bispo. Você tem que escutar aquilo lá e trazer para a sua realidade. Então, dependendo da religião, o cara tem que ter um link com a pessoa lá de cima. Senhor Nelson, a verdade é o seguinte, a gente não tem que olhar a placa da igreja. Sim, concordo. Você que é cristão, você tem que olhar o que a palavra de Deus fala. Concordo. Isso então, o que a palavra de Deus fala? A palavra de Deus, ela tem uma finalidade, é para salvar a tua alma. O nosso corpo, todos os dias, ele morre. Acabamos de morrer um pouquinho agora, porque uma célula morreu. Sim. Então, assim, qual que é o intuito da religião? Vamos esquecer a religião como as pessoas falam. A religião Umbanda, o Candomblé, vamos esquecer esse tipo de religião. Sim. Vamos saber o que é religião. Religião é que um dia nós estávamos desligados da vida eterna e precisávamos que alguém nos religasse novamente. Essa pessoa que nos religou novamente, ela fez o papel da religião. Sim. Quem nos religou novamente foi Jesus. Sim. Então, Jesus é aquele que nos religa às coisas boas e principalmente ao quê? A salvação eterna. Sim. Então, quando eu entro nessa religião que se chama Jesus, eu agora reconheço o sacrifício dele na cruz, automaticamente eu, por gratidão, começo a fazer coisas boas. Então, se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu não valorizava a família, agora eu começo a valorizar. Sim. Enfim, eu começo a fazer como gratidão pelo que ele fez por mim na cruz, esperando o quê? Não ser salvo, mas esperando a volta de um Jesus que um dia vai tirar a sua igreja daqui dessa terra e vai levar para morar na Nova Jerusalém. Então, isso é a religião. Aí, um dia perguntaram para Jesus assim, qual que é a religião perfeita? Aí ele falou, a religião... Está na Bíblia, né? Perguntou para alguém lá, qual que é a religião perfeita? Ele falou, a religião perfeita, Jesus não. Uma das cartas escrevendo, é visitar os órfãos, visitar as viúvas, essa é a religião perfeita. Vamos trazer para nós hoje. Qual que é a religião perfeita? Ajudar os necessitados. Sim. Quem você pode ajudar? Estende as suas mãos. Eu gosto de 2 versículos, gosto da Bíblia toda, mas tem 2 versículos que ultimamente saltam na minha mente assim. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Está falando de amor, de entrega. 1 João, capítulo 3, versículo 16. Só muda o primeiro lá só. Né? Primeira passagem que nós lemos está no Evangelho de São João. Agora a segunda passagem está na Epístola de São João. E ele fala bem assim, e nisto é manifesto o amor. Como Cristo morreu pela igreja, assim nós devemos também entregar a nossa vida pelos nossos irmãos.
E às vezes entregar a vida não é alguém vai tirar no Senhor, eu vou pular na frente. Não é isso, não. Sim. Entregar a vida às vezes é o quê? Qual que é o recurso que eu posso tirar de mim para poder ajudar o outro? O que eu posso fazer para dar uma palavra amiga? Aquilo que o senhor falou lá um tempo, como é um empresário, mas às vezes é psicólogo também. Sim, né? tem que ter. O que eu posso fazer para poder aliviar a carga do outro um pouco? E nisso aí eu já quero começar a entrar no finalzinho. O que o Panorama faz que fala assim, nessa parte o Panorama cuida de pessoas. Porque gerar emprego Sim, faz com todo parte. respeito. Isso daí já é regra, mas Isso aí já é fácil. o além, o que o Panorama faz? Aí é bem complicado falar, porque a gente... Às vezes eu ajudo muita gente que me conhece, né? E não gosta de aparecer, né? Mas, vamos falar recente, na Páscoa agora. Um amigo meu arranjou um coelho da Páscoa. Pus lá na frente da loja. Aí tinha comprado os ovos para um lugar e eu comecei a distribuir lá na frente da loja. Entendeu? Para as crianças que passavam a tirar foto, tudo, né, meu? Você viu o sorriso das crianças, muito legal, entendeu? Ajuda algumas comunidades, às vezes, exemplo, o pessoal ali do Morro da Lua, se sobra um material, alguém dá, te distribui no Morro da Lua. A gente tem consultoras, tem umas portas aí, meu. Não, você traga as portas e faço doação, entendeu? Né? Às vezes a gente ajuda, o cara que é a cesta básica, a gente ajuda, né? Tem um amigo meu que tem uma ONG também, né? Ele já me convidou várias vezes para fazer à noite, entregar cesta básica ou fazer sopão. Eu falo, eu não gosto, eu gosto de ajudar as coisas. Eu sou meio assim de ajudar, mas eu não quero estar no meio das coisas, não. Né? É o meu jeito, entendeu? Mas eu ajudo muita gente com palavras, né? Para falar, às vezes só de você falar a palavra você está ajudando as pessoas. Exatamente. Né? Não precisa ser um ato de você dar uma água, de você dar um negócio. Só o ato de você, às vezes, a pessoa tem a necessidade de estar sendo escutada. Isso aí eu fico lá na frente da loja, tem mais pessoa que conversa lá, você conversa com todo mundo? Eu falo, às vezes a pessoa, só de você escutar, já é um ato de caridade. Né? Então eu tento fazer isso todo dia. Se você ter um tempinho escutou, brincar, já é um ato de caridade. E nossa região precisa muito de escutar. Viu? A nossa região aqui é Campo Limpo, uma região grande, né? Uma das maiores de São Paulo. Você tem muita necessidade, tem pessoa com muita necessidade. Né? Você só vê na pandemia o que teve de pessoas necessitadas que passou aí. A gente ajudamos algumas pessoas, alguns empresários que tinham fazendo sopão, Nelson, dono, não sei o quê. Né? Eu falo, Nelson, mas a empresa Panorama, meu. Né? E tive um negócio legal também de contar isso aí. Tinha um dos amigos, ele recebeu umas doações da TAM. A TAM tinha aqueles produtos que distribui dentro do avião. E como a pandemia diminuiu, então eles não podia ficar aqueles produtos que ia para vencer. E aí ele falou, não, você pode buscar no aeroporto? Buscava. A gente pegava aquilo ali, tirava das embalagens, e aí fazia a sacolinha, entregava para funcionário, entreguei em comunidade, tudo, um monte de gente, um ajudando o outro. Na pandemia foi um negócio bem incrível. Muita gente ajudando os outros, mano. Muita gente, mano. Seu Nelson, gostaria muito que o senhor ficasse com esse versículo, tá bom? Provérbios 16 Provérbios capítulo 16 e o versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para atender os seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Mas eu queria que o senhor ficasse com isso daqui, ó. Confia no Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Aquilo que o Senhor quer ser estabelecido, ali no Panorama, como família, continua confiando no Senhor, que o mais Ele vai fazer em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Tem uma perguntinha que chegou aqui. Vamos ver se o senhor... na verdade, antes de fazer essa pergunta aqui, que chegou aqui da produção, eu queria deixar um convite para o senhor. Diga. Queria deixar um convite. A Igreja Resgatando Valores, ela tem uma casa de acolhimento de homens, pessoas que estão em situações de drogadição, N tipos de vícios,
e aí não tem para onde ir, a Resgatando Valores acolhe esses homens, tá bom? O dia que o senhor estiver confortável, fala assim, eu gostaria de conhecer. Ir lá fazer uma visita. O cara... Fazer uma visita. Eu terceirizei, eu já conheci, minha filha conheceu lá. Entendeu? Eu terceirizei para ela ir lá me conhecer. Aí eu tenho que ir, aí encontrou lá a pessoa lá, falou assim, não, eu conheço lá o Panorama. Mas eu vou marcar para ir. Eu não vou terceirizar, não, eu vou. Isso daí. Gostaria de deixar esse convite especial. Mandaram até as fotos do pão que eles fazem lá, mandaram as, entendeu? Mas eu me comprometo aí sim. Pode deixar que eu me comprometo aí. Legal. E aí, ó, chegou aqui, agora eu vou ler pro senhor, tá bom? Ó. Nesse ramo, quem é a maior referência pro senhor no ramo de materiais de construção? Como referência? Referência. Quem o senhor fala assim, essa pessoa, essa empresa... É um norte que me deu, assim, ou que me dá até hoje, é um mentor meu. Cara, eu vejo nas grandes redes que tem aí, eu quero crescer para ser igual, entendeu? Né? Escutando para ter capacidade, né? Aprendendo com os grandes para a gente um dia ser grande, tem que espelhar nas pessoas grandes, entendeu? Você pega aí vou espelhar numa loja que eu falo assim, um dia eu queria ter uma loja igual a loja. A loja do Leroy Merlin da Marginal, ali perto da Morumbi. É uma loja que tem tudo, entendeu? É uma das lojas melhores do Brasil. Uma loja que eu espelharia lá, Leroy da Marginal. Tem tudo, atende todo mundo, desde material de construção até jardinagem, até ferramentas. Acho muito bonito. Sabe por que eu fiz essa pergunta pro senhor? Porque talvez essa pessoa que está nos acompanhando acha que chegou em um patamar tão grande que não precisa de falar assim, opa, peraí. Será que tem mais alguma coisa que eu posso aprender? Né? Eu aprendo todo dia. Eu falo para os colaboradores, a gente troca a figurinha ali, né? Senhor Nelson, você sabe isso? É só procurar. Hoje a gente aprendeu na racha, mas tem tecnologia que você sabe tudo hoje, entendeu? Então você pega lá no celular, você entende de tudo. O que é uma tarjeta? Põe lá a tarjeta. Hoje em dia é mais fácil, entendeu? Mas assim, me espelhar... Se Deus me abençoar, eu queria ser igual não tem um monte de loja, mas tivesse uma loja igual da melhor Merlin lá, puta lojona, atende todo mundo, tem tudo que você precisa, entendeu? Né? Então, assim, uma loja que eu me espelharia lá. Legal. Entendeu? Quero encontrar o Panorama, quero encontrar o senhor Nelson, como que faz? Aí você me pergunta. Redes sociais, telefone... lá tem a rede social do Panorama, nós estamos no TikTok, no Instagram, no Facebook, todas as redes sociais nós estamos lá no coisa. O endereço, Avenida Silvio Ribeiro Aragão, número 111, no Parque Arariba. Temos lá o nosso site, entendeu? Que direciona hoje, né? Hoje não precisa muita coisa no site, né? Direciona para lá. E tem o WhatsApp. Me deu um branco no WhatsApp agora, que eu falo todo dia, faço minhas propagandas, mas vamos olhar aqui. É bom que dá corte, né? Que os caras gostam, né? Inclusive, o Panorama é uma das pessoas assim que sempre ajuda a igreja Resgatando Valores, tá bom? Várias então, igrejas, a obra... aí, tá gritando ali, não é só a Resgatando Valores. Os caras, assim, têm uma sustentabilidade, uma referência, assim, em poder entregar. Talvez você tá aí assistindo e fala assim, o que eu posso fazer, cara, para ajudar alguém? Se espelha no Panorama, olha o Panorama, o que eles estão fazendo pelo próximo. Não conheço ainda, então conhece a casa de acolhimento, chama a gente, fala assim, eu quero ir visitar, quero ver como é que é, cada obra social que a igreja Resgatando Valores faz, porque talvez seja a sua chance de poder entregar aquilo que você gostaria de tanto fazer. Às vezes vai trazer vida para você, como acredito que traz para o senhor Nelson, quando alguém fala assim, olha, deu certo aquela doação, deu certo aquela campanha que a gente fez, como traz vida para o senhor Nelson, eu acredito que pode trazer vida para você também. Então nos ajuda, em nome de Jesus, porque tudo que nós queremos, como foi falado aqui bem no comecinho, é gerar pessoas que são edificadas para uma sociedade que seja edificada. Qual que é o contato? 958746376. 958746376 é o
WhatsApp do Panorama. Eu falo todo disso aqui e dá um branco quando a gente tá na coisa. E você falou de ajudar a igreja, né? Isso daí, então assim, vou para lá, então, direcionar os empresários aí, que eu vejo muitos nas periferias aí, que só abre a loja, ganha o dinheiro da região e vai embora e não ajuda. Né? Então, eu gosto muito de política, né? Muita gente, já vou dar a oportunidade aqui, estão falando que eu quero ser candidato. Eu não quero ser candidato. Eu gosto de política, mas não quero ser candidato a cargo nenhum. Né? Então, eu prefiro estar nos bastidores ajudando a comunidade. Eu vou na subprefeitura, falo com o deputado, falo com o vereador, para as coisas para trazer para a comunidade. Entendeu? Então, vamos deixar a oportunidade, os empresários aí, ajudar a comunidade. Não só abrir a porta, ganhar seu dinheiro, fechar e ir embora. Olha para o lado ali, ó, que nós depende daquelas pessoas. Aquelas pessoas, isso aí, já foi falado no passado, você não dá atenção para aqueles jovens que estão ali, né? Aquele jovem pode ser, se você não ajudar, um meliante, porque não teve oportunidade. Então, tem que ter esse olhar, isso aí não só ganhar. Tem muito empresário que tem aqui em toda a região que a comunidade não conhece o cara. Ele põe os colaboradores e fica escondido. Eu não sou desse, não. Então, assim, eu acho que os empresários têm que olhar pela comunidade toda. A gente tira o sustento de todo mundo dali, então tem que ajudar as pessoas dali, sim. Entendeu? Não só ganhar o dinheiro e ir Senhor embora. Nelson, mas nós falamos de ajudar e às vezes ajuda não é só financeira. Não é financeiro, estou falando de financeiro. Que tal uma palestra, Sim. né? Que tal, que nem o senhor fez, vamos lá na subprefeitura e conversar com este povo aí para trazer melhorias? Que tal trazer uma outra parceria para poder fazer algo pela comunidade, não é verdade? Mas isso que faz, porque assim, o comerciante tem essa oportunidade de fazer. Exemplo, você está tendo um problema numa escola. Né? Pô, você vai chegar lá como um empresário ou um representante de uma associação, você tem um ouvido diferente, né, para os caras te atender. Né? O pessoal está tendo problema lá na escola, né, meu? Está faltando alguma coisa, ou cortar mato, cortar uma praça, entendeu? Então, assim, tem voz de fazer isso daí. Então, eu vejo que tem muita gente que não quer fazer isso, não. Eu, às vezes, desanima e falo, não, vamos lá atrás, vamos lá, vamos ajudar. Vamos lá. A gente tem um contato, tem amizade. Ô, subprefeito, dá uma ajuda aqui. Ô, vereador, dá uma ajuda aqui. Entendeu? Então, legal. Que tem que ter isso, não tem como fazer. Eu não gosto de falar assim, você tem que ir. Entendeu? Eu gosto de estar nessa parte da comunidade. Já tive mais, né? Mas a gente teve experiências com isso aí e hoje ajuda muita coisa, entendeu? Seu Nelson, a gente vai chegando no final. Sim. Mas faltou alguma coisa? O senhor gostaria de falar alguma coisa que não foi falado? Eu queria agradecer o convite de vocês aí, estou de portas abertas. Sem precisar do Panorama, está lá aberta. Vamos ter 42 anos, vamos ficar mais uns 40 anos aí, né? Entendeu? Lá de materiais de construção, 958746376. Agora eu não esqueci. Panorama, nosso sonho é construir o seu. O sonho dos caras é realizar o teu sonho. Então, por favor, tira esse sonho da cabeça, procura o Panorama, projeta, vai para cima, porque nada é impossível para aquele que crer em Deus, tá bom? Então, se você tem um sonho, faça que nem o senhor Nelson falou aqui durante o podcast, durante a nossa conversa. Coloca o seu joelho no chão, busca aquele que pode facilitar muita coisa para você, que é o Senhor Jesus, e vai em frente. Essa palavra não é uma palavra de coach, não. É uma palavra quem confia no Deus que faz todas as coisas. Eu vou falar uma coisa para você, viu? Se você me conhece de pertinho, sabe que 2025, muitas coisas, foram bênção na minha vida. Como eu trouxe alguém aqui que foi muito abençoado também, eu quero um dia saber que você, que está me escutando, que está me ouvindo, que está nos acompanhando, também por causa desses momentos de conversa, deu um despertar e foi muito abençoado também, tá bom? Mas, pastor, eu não sou filho de Deus. A primeira coisa é reconhecer o senhorio de Deus na sua vida. A segunda coisa é adquirir conhecimento. A terceira coisa é marchar, trabalhar. Porque, infelizmente, Adão pecou
e Deus fez que a gente trabalhasse muito, mas pode ter certeza que essa consequência vai ser bênção na sua vida, em nome de Jesus, tá bom? Amém. Eu quero agradecer você que esteve aqui conosco. Eu não pedi, eu acho, mas eu vou pedir agora. Senta o dedo no like aí, por favor. Não deixou o seu comentário? Comente em nome de Jesus. Compartilhar, eu sei que eu pedi. Compartilha com alguém se você nos assistiu, gostou, tá bom? E ative o sininho de notificação. Seu Nelson, muito obrigado. Obrigado a vocês. Meu desejo não é que o senhor chegue nos próximos 40 anos, não, tá bom? Meu desejo é que o senhor chegue nos próximos 80 anos. Obrigado. Prospere muito, que o senhor gere muitos empregos aí na região e as portas estão abertas. Sim. Tá bom? O pastor Marcelo, a Juliana que fez aí a ponte aí, o pastor Reco, gostaria de ir lá falar sobre o panorama de novo. Gostaria de ir lá falar sobre um assunto. Gostaria de ir lá fazer uma reivindicação, porque o córrego e eu queria que esse subprefeito, eu não sei, o que o senhor quiser. Sim. As portas estão abertas e o senhor é muito bem-vindo aqui. Eu deixar já para o dia que você convidar para ir lá na igreja, falar uma palestra sobre empreendedorismo, então. Ah, que legal aí, já temos já aí Para passar um pouco da experiência que eu tenho para as pessoas que querem empreender, qualquer coisa. Tá à vontade, as portas estão abertas. Assim que a gente acabar aqui, a gente já vai bolar alguma coisa, alguma estratégia, e a gente vai ver um dia bacana que seja bom para todo mundo, e com certeza o senhor vai lá, tá bom? Obrigado. Gente, Deus abençoe, obrigado, é isso aí, esse é o RVcast, por favor, vê se não esquece, eu tenho que ir embora, eu tenho que dar tchau, eu sei que você vai chorar aí, vai ficar tristezinho, mas que você tenha uma boa semana em nome de Jesus, e não se esquece, tá bom? Do RVcast, não se esquece que Jesus um dia morreu para que você tenha vida eterna, lembra disso todos os dias, Jesus te amou naquela cruz, ame ele também, tchau, fui, é isso.